vamos falar agora um bocadinho sobre a questão das divisas, sobre a questão do Banco Central. Portanto, nós sabemos que neste momento existe uma escassez de divisas no mercado doméstico. Muita gente, sobretudo as pessoas que têm que viajar, que têm negócios, têm se queixado bastante sobre a impossibilidade de ter divisas, de ter dólares, não é? Está aí a imagem do Banco Central, aí os dólares estão aí. Bom, o que nós temos que falar um bocadinho aqui sobre a questão do Banco Central? Primeiro, a primeira coisa que gostávamos aqui de partilhar convosco é o seguinte. Diz-se que o país tem divisas. Portanto, o governador do Banco Central veio a público e disse que o país tem divisas. Que era apenas uma espécie de, não vou dizer especulação, mas um exercício irregular feito pelos bancos centrais, ou uma malandragem dos bancos centrais para nós não termos divisas. O grande problema que se coloca agora com as divisas é que, primeiro, um país... olha bem para mim, abre bem os teus ouvidos. Um país só tem divisas quando esse mesmo país consegue exportar, quando esse país consegue trocar, porque divisas o que é? Divisas, dólares, é uma mercadoria. Então, você tem que dar algo para trocar com dólares. Portanto, para nós recebermos dólares para o nosso mercado, você tem que dar algo que você pode dizer que faz a troca com os dólares. Recebo dólares e dou alguma coisa. E o que é que um país dá em termos de meios de troca? Um país dá a sua produção. Um país dá aquilo que produz. E o que é que nós temos em Moçambique? Primeira coisa que temos em Moçambique, temos um encrudescimento da insegurança no país. Está a crescer de forma galopante os raptos, os sequestros. Estão a crescer neste país chantagens aos empresários. Está a crescer neste país o sentimento de insegurança muito grande dentro do país e os empresários agora não se sentem com garantias de ter negócios seguros e negócios estáveis em Moçambique. Acho que muitos de vocês sabem que neste momento há uma estatística que eu vi há pouco tempo. Temos mais de 200 famílias que têm tradição empresarial em Moçambique, que neste momento estão em Portugal, estão em Luxemburgo, estão em Dubai, estão em outras praças, onde levaram dinheiro que devia ser investido em Moçambique e estão a investir nessas praças. Portanto, este é o primeiro ponto que nós temos que perceber em relação à questão das divisas. Outro aspecto que não é falado, né? Podes pôr aí a imagem do Banco de Moçambique para as pessoas saberem do que é que nós estamos a falar. Outro aspecto que não é falado, que é extremamente importante, é que o nosso país decidiu, depois de nós termos passado para o chamado mercado livre, decidiu-se que a taxa de câmbio, portanto é aquela taxa que da troca entre o metical e o dólar, a troca entre o metical e o rand, as taxas de câmbio serão taxas de câmbio flexíveis. O que isso quer dizer? Taxas de câmbio que elas são definidas em função da lógica de quem procura a moeda e de quem está a oferecer a moeda para vender. Quem quer comprar e quem quer vender. O equilíbrio de quem quer comprar e de quem quer vender é que define, em princípio, teoricamente, a taxa de câmbio. Mas o que está a acontecer em Moçambique? A taxa de câmbio em Moçambique, né? Agora presta atenção no que vou dizer. A taxa de câmbio em Moçambique, ela vem sendo segurada há muito tempo. A taxa de câmbio em Moçambique é uma taxa de câmbio artificial. É uma taxa de câmbio distorcida. E eu, em relação a esta matéria, já tinha, em 2022, na altura que eu ainda era deputado, estávamos a discutir no Parlamento a questão do PSOE de 2023, portanto, o Plano Social e Econômico e o Orçamento do Estado de 2023. Eu já tinha indicado nessa altura, apresentamos uma proposta que era exatamente para se discutir em matéria urgente no Parlamento
uma prova evidente que tínhamos encontrado de que o governo de Moçambique, o governo da Frelimo, manipula a taxa de câmbio. Que a taxa de câmbio, que é neste momento conhecida, é uma taxa de câmbio artificial. Logicamente, que a taxa de câmbio está ligada com a taxa de inflação. Portanto, a taxa de inflação aplicada para determinar os documentos como do Orçamento do Estado, são todos eles distorcidos das leis do mercado. E já nessa altura eu tinha apresentado uma proposta que o governo nunca quis ir ao Parlamento discutir isso conosco. Em 2022, a chamado o índice de preço do consumidor, que é, digamos assim, que é fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística, nós descobrimos que havia uma manipulação. Por quê? Porque o exemplo que nós encontramos nessa altura, em setembro de 2022, a contribuição do tomate, que é um dos produtos que contribui grandemente para a taxa de inflação, a contribuição do tomate era de 0,35. Em setembro. Em outubro, o mesmo tomate, a contribuição já era negativa de 0,08%, que é impossível. Porque, vamos lá ver assim de forma simples, à medida que nós nos aproximamos do período festivo, isto é, das festas, a tendência destes produtos é aumentar. Portanto, o preço sobe. Não faz sentido, em setembro, o contributo do tomate para a inflação ser 0,35% e em outubro ser negativo de 0,08%. Portanto, era uma prova evidente de que há manipulação da taxa de inflação. Em termos práticos e diretos, o que isto quer dizer? Isto quer dizer uma coisa simples. O custo de vida real em Moçambique ainda não é conhecido. O governo de Moçambique está a manipular, está a distorcer o verdadeiro nível do custo de vida deste país. É por isso que você tem uma taxa de câmbio, por exemplo, praticamente nos últimos 3 anos, está estável em 65 dólares, mas vamos ao mercado negro, o dólar está a 70, 75, às vezes até 80. Então, nós temos um pequeno problema aqui. Qual é que é esse problema? A taxa de câmbio oficial que nós encontramos nos bancos, totalmente diferente da taxa de câmbio que encontramos no mercado negro. Se você vai ao mercado central, ali nos cambistas, você sempre encontra dólares. Vai ao banco, o banco não tem nem sequer $1.000 para quem quer viajar para fazer compras fora. Mas no mercado central e outras praças que a gente conhece, você pede o dinheiro que quiser. Se quer $50.000, está arranjo. Mas quanto é que está? Taxa de câmbio de 75%, 80%. 80%. Significa que o real valor da taxa de câmbio em Moçambique não é propriamente dos 65%, que é a taxa de câmbio oficial. Por outras palavras, em termos simples, o que queremos dizer? É que o Banco de Moçambique, o governador do Banco de Moçambique, ele continua a funcionar com os mesmos métodos do tempo do Partido Único. Do tempo em que o Banco de Moçambique recebia ordens do Comitê Central sobre a que nível é que deveria fixar a taxa de câmbio. É o que continua a acontecer agora. Oficialmente o mercado está livre, oficialmente a taxa de câmbio é flexível, mas na prática o Banco de Moçambique continua a pressionar e a determinar e a impor perante os bancos um valor fixo. Na verdade, temos uma taxa de câmbio fixa em Moçambique. Isto significa o quê? Significa que nós temos um governador do Banco de Moçambique que, na verdade, faz a ditadura do sistema financeiro. O nosso sistema financeiro está sob uma pressão ditatorial. E já tínhamos dito também, as taxas de juros de referência do Banco de Moçambique são extremamente elevadas. A taxa de reservas obrigatórias são muito elevadas. Isto significa o quê?
o dinheiro que o Banco de Moçambique obriga os bancos a colocar lá, cria uma situação que os próprios bancos ficam com aquilo que chama de liquidez reduzida. Portanto, há uma espécie de retirada, de secura da liquidez do sistema financeiro.